O povo hebreu. Deus abriu um caminho. Seja muito bem-vindo ao canal Evangelista Drone. Hoje, enquanto nosso drone contempla do alto as maravilhas da criação de Deus, vamos recordar uma história de fé, sofrimento, libertação e esperança. A história do povo hebreu. Tudo começou com uma promessa. Deus chamou Abraão e prometeu que através dele surgiria uma grande descendência. Abraão não conhecia o amanhã, não sabia quais dificuldades encontraria pelo caminho, mas conhecia aquele que havia feito a promessa e decidiu confiar. Os anos passaram, as gerações se multiplicaram e os descendentes de Abraão chegaram ao Egito. Ali, porém, o tempo de tranquilidade terminou. O povo foi escravizado, sofreu, chorou e clamou por liberdade. Parecia que o céu estava em silêncio, mas Deus estava ouvindo cada clamor. Então, o Senhor levantou Moisés e lhe deu uma missão: conduzir aquele povo para fora da escravidão. Depois de grandes sinais no Egito, chegou finalmente o momento da liberdade. Milhares partiram. Mas durante a caminhada, surgiu diante deles o impossível: o Mar Vermelho. À frente estavam as águas. Atrás, aproximava-se o exército do faraó. Para onde correr? Como escapar? Aos olhos humanos, não havia saída. Mas Moisés confiou em Deus. E aconteceu o impossível. O mar se abriu. Onde existiam águas profundas, Deus colocou um caminho, e o povo atravessou. Depois veio o deserto. Dias difíceis, fome, sede, cansaço e incertezas. Quantas vezes aquele povo pensou em desistir? Mas Deus não os abandonou. Quando faltou alimento, veio o maná do céu. Quando faltou água, Deus providenciou água. Quando precisaram de direção, a presença do Senhor continuou acompanhando a caminhada. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os mandamentos e confirmou sua aliança com aquele povo. Foram anos atravessando o deserto. Anos de erros e acertos, quedas e recomeços, medo e esperança. Até que chegou o momento de uma nova geração contemplar a terra prometida. E talvez essa história fale diretamente ao seu coração hoje. Você também pode estar diante de um mar que parece impossível atravessar. Pode estar vivendo um deserto que parece não ter fim. E talvez esteja perguntando: meu Deus, onde está a saída? Lembre-se do povo hebreu. Quando não havia caminho, Deus abriu o mar. Quando não havia alimento, Deus providenciou. Quando parecia que estavam sozinhos, Deus permaneceu com eles. Por isso, continue caminhando. Não permita que o tamanho do seu deserto seja maior do que a sua confiança em Deus. Porque o Deus que sustentou seu povo no passado continua sendo Deus hoje. Que esta mensagem fortaleça a sua fé. Aqui é o canal Evangelista Drone, levando a palavra de Deus enquanto contemplamos, lá do alto, as maravilhas da sua criação. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de esperança. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o nosso próximo voo, falando das maravilhas e da palavra de Deus. Quando a noite caiu sobre o Egito e o teu povo começou a clamar, Deus ouviu cada lágrima escondida e chamou Moisés para te libertar. Foram anos carregando as correntes, foram noites esperando
esperando a redenção. Mas o Deus de Abraão não se esquece. Ele guarda a sua aliança no coração. Quando tudo parecia terminar, uma voz se levantou para dizer: não importa o tamanho do inimigo, quando Deus ordena, é hora de vencer. Ó povo hebreu, povo da promessa, ergue os olhos, teu Deus contigo está. Se diante dos teus passos existe um mar, o Senhor Todo-Poderoso abrirá. Ó povo hebreu, continue caminhando, mesmo quando o deserto aparecer. Quem te trouxe das correntes do Egito não te deixará sozinho perecer. Veio o vento e as águas se abriram.